Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Colibri Back Office, né? Hoje nós vamos dando início a uma nova etapa de cada parte dos vídeos que nós falaremos sobre uma questão fundamental para tudo que é estabelecimento e implantação de software, que é a parte de planejamento também, né? E mostrar também que isso impacta nas decisões que nós iremos tomar. Mas, além disso, também ele impacta em todos os processos internos de um estabelecimento. Ele vai impedir a parte de retrabalho, vai melhorar toda a parte de comunicação, porque as regras vão estar bem definidas, né? E esse processo de planejamento ele tem que ser feito muito, né, muito entre a empresa que está implantando o software e o cliente. E traduz-se o cliente não só os proprietários, né, mas todos aqueles envolvidos diretamente nos processos. E nesse primeiro vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre planejamento de permissões e restrições para o Colibri Back Office, né, ou seja, o programa que faz ajudar na parte de gestão do restaurante, né, controlando tanto a parte financeira como a parte de operações, né? E operações, como se trata disso, não é só a entrada e saída de mercadoria, mas o seu processamento também, o processamento de mercadoria. E aí nós colocamos alguma coisa que nós consideramos fundamental nesse processo, né? Uma é definir as permissões e as restrições por grupos de acordo com o acesso que será permitido aos diversos modos do CBO. Ou seja, você vai criar grupos dizendo, esse grupo aqui pode fazer tal coisa em relação ao determinado parte do CBO, determinado módulo. Esse grupo aqui vai ter acesso a somente mexer na parte de operações, ou seja, tudo que diz respeito à entrada e saída de mercadoria e à manipulação de mercadorias, né? Esse grupo aqui só vai ter acesso ao financeiro, vai fazer vai controlar tanto a saída como a entrada de numerário, né? Entenda numerário, dinheiro, operações, operações virtuais, né? O que seriam as carteiras digitais e por aí vai. E outra coisa importante é que justamente o acesso a esses módulos, na hora de estar configurando esses grupos, ele necessariamente, pelo que a gente já terminou de colocar, é necessário que essas permissões ou restrições respeitem as atribuições de cada função, ou seja, a função que a pessoa exerce dentro da empresa, né, dentro da estrutura organizacional, e os processos que ele vai estar envolvido, né? De repente vai ter uma situação que o colaborador ele está em operações, vai fazer uma entrada de mercadoria, mas ele também é a pessoa que vai emitir uma NFE, por exemplo, né? Isso, ah, as mais diversas situações podem acontecer. E por último, é importante lembrar, voltando, que esse item 1 aqui que fala dos grupos, ou seja, você criar a permissão por grupo, você pode também defini-las individualmente. Tá? Então, ou seja, você de repente pode ter uma pessoa que vai ser responsável única e exclusivamente por controlar o processamento de insumos, né? Então, chegou um filé, né? Ele vai ser cortado nas diversas partes, né? Nas porções, o particionamento, e você vai ter também a sobra, a para e as perdas, né? E aí você vai ter uma pessoa que vai fazer tudo isso e vai lançar diretamente no sistema para evitar retrabalho, em vez de colocar numa planilha, anotar só isso no papel. Anotar no papel é importante porque você depois vai ter que lançar no sistema. E algumas situações de clientes que nos já pediram que na área de processamento você tenha uma situação em que a pessoa responsável pelo processamento tem uma tela na área de processamento, que na medida que está terminando o processamento, ele já vai lançando no sistema. E, logicamente, não mata a ideia do papel, né, do controle no primeiro momento, né, essa redundância necessária para minimizar a probabilidade de erros, né? Então, isso poderá ser definido individualmente. Agora, lembrando que quando você define um critério individualmente, é para aquele colaborador, tá? É para aquele colaborador.
Então, se de repente acontecer de você sair um colaborador e entrou outro, você não aconselhamos a ficar renomeando cadastros, ou seja, fulano de tal, agora vai se chamar Beltrano de tal. A gente não aconselha que seja feito, mesmo porque por questões históricas de controle, né? Então a gente aconselha que nesses casos, né, isso tem que ser muito bem pensado. Você cria o grupo, por mais que só tenha uma pessoa nesse grupo. Então, mas cada estabelecimento define a sua regra, mas sempre com a parte de planejamento, ok? Né? Então isso é importante. E aí nós vamos aqui para o CBO. Né? No CBO, nós vamos aqui na parte de sistemas, nós vamos, num primeiro momento, criar o grupo de usuários. E vamos falar de algumas permissões, né? Então, já tem uma criada aqui chamada diretoria, tá? Só tem um único usuário chamado Doctor, né? Que no caso é a empresa. Eu vou criar um grupo aqui, tá? Chamado operações. Tá? Então, controle de insumos e mercadorias, tá? Controle de insumos e mercadorias. Os insumos eu estou considerando tudo aquilo que vai ser usado para ser transformado em uma outra coisa. E mercadorias eu estou dando um sentido mais amplo, no sentido de abordar, inclusive, materiais um para um. Tipo, eu compro uma Coca-Cola, uma lata de Coca-Cola, e vou vendê-la pela forma como eu comprei. Ok? Tá? Então, fiz essa diferenciação. E aí aqui eu tenho financeiro, né? E na sua descrição eu irei colocar controle de entrada e saída de numerário. Aí vocês podem perguntar, mas Salgado, por que que tu não usa acento, cara? É um hábito de lidar com banco de dados muito antigamente, que é acentuação gráfica, né? Considerando na época que a gente usava muito, ainda se usa usando, e continua sendo usado até hoje, que é o ASCII, que é o American Standard Code of Information Interchange, né, que era o básico para esse tipo de coisa. E aí a gente não usava muita acentuação, não tinha acentuação gráfica porque é americano, né? Então, hábitos, né? E por último, eu vou colocar um aqui chamado processamento. E aqui eu vou colocar, né, controle de processamento de insumos. Ok, vou salvar aqui. E aí você tem o quê? Eu vou especificamente só mexer nisso de processamento, tá? Mas tudo que vai ser colocado vale para todos os grupos que você vai definir. Lembrando, importante planejar, escrever, né? Delimitar tudo que vai ser feito, que é para não existirem situações posteriores, tipo, fulano de tal não era para ter acesso ao financeiro e ele está tendo, mas ele é só a parte de entrada e saída de mercadorias. Então, essa definição é importante, isso tem que ser bastante frisado, ok? Então vamos definir o acesso para esse grupo de processamento, ok? Então aqui você tem, por padrão, quando o sistema vem, ele vem com essas interrogações e está indefinido, então você não acessa. Eu vou especificamente abordar aqui, vou direto no caso desse, na parte de eu estou fazendo isso justamente para diminuir esse diagrama em árvore, né? Que você vai expandindo, alguns chamam de explodir, né? E nós vamos então contrair, ok? Financeiro, tá? E a parte de operações, então vamos procurar especificamente a parte de produção, ok? Tá? Especificamente, vamos procurar aqui. Parará. Aqui, olha. Produção de material. Então, o que que eu vou fazer? Se eu clicar aqui duas vezes, ele vai dar a permissão, tá vendo? Ele está liberado. Se eu clicar duas vezes novamente, ele bloqueia. Então, vou liberar, tá? Está liberado. Mas me interessa também me apropriar de perdas manuais. Tá? Exemplo, eu não vou aproveitar a gordura que eu tirei do processo, ou a pele que eu tirei do processamento de material. Então, isso vai ser descartado. Então, isso vai ser feito. Tem empresas que, de repente, já têm. ah, é, é considerado como perda, né?
mas dou isso para instituições que vão aproveitar essa gordura para transformar. Muita gente aproveita a gordura, e já existe isso hoje feito, não só a gordura, como os óleos utilizados no processo de frituras e tudo mais, pode ser usado para fazer sabão, né? Então vamos lá. Então vou habilitar também aqui a perdas manuais, né? Basicamente ele só vai fazer isso, ele não vai fazer transferência para nenhum lugar, ele só vai, né, controlar isso. E aí eu quero que ele veja também, eu quero que ele veja detalhes da operação. Não, ele só vai mesmo controlar o processo de produção, ok? Então, vou salvar. Ele não vai fazer cadastro de absolutamente nada. Ele não vai cadastrar nenhum material. Ele simplesmente vai processar, baseado nas fichas técnicas, que existem cadastradas, usando o consumo teórico ou o que está sendo feito no momento. Então, eu vou salvar essa alteração. Tá? Ok. Tá, vou fechar aqui. Podemos ver que não tem ninguém. O Doctor só está aqui. Ele não está fazendo parte desse grupo. Por que que ele não está fazendo parte desse grupo? Porque eu já vou colocar ele na diretoria e na diretoria ele pode fazer efetivamente tudo, tá? Então, na hora que você insere, isso sempre tem que ter atenção. Eu posso chegar, né, e fazer isso aqui, tá? E aí você vai ver o problema que vai ser gerado em relação à questão das permissões. Então, sempre só coloque ele num grupo. Ou se não, se eles se complementam. Tipo o seguinte, esse cara só tinha, desculpe, essa pessoa só tinha acesso a operações, mas eu quero também no financeiro. Aí é legal. Você pega, coloca ele aqui, tira ele daqui e também tira ele da diretoria. Ok? Então, mas nesse caso, vamos deixar ele só no grupo da diretoria, que é o meu caso, para poder ter acesso a tudo. Ok? Então, vamos fechar. E aí, o processo seguinte é a criação do usuário. Tá? Então, eu vou criar o usuário agora. Ok? Vou criar o usuário, tá aqui, o usuário tá vendo? Eu estou dizendo que eu tenho. A outra coisa importante, quando você vai cadastrar o usuário, você tem que dizer também a qual loja que ele tem acesso. Importante também lembrar, a primeira coisa que você tem que fazer é definir o que que ele faz, tá? Então, se ele vai fazer determinadas coisas ou não, depois, e ao mesmo tempo você pode inserir nos grupos e por último a loja que ele tem acesso. Então, vamos fazer isso num processo aqui. Eu vou dizer que o fulano, vamos simular algumas situações, o fulano, que vai ser a pessoa que vai ter acesso a lá, ele não vai ter as permissões de System Audit, ele vai ser simplesmente uma pessoa que não tem acesso a determinadas coisas de auditoria, né? Ele não vai ter permissões basicamente em tudo que diz respeito ao sistema, principalmente a parte de determinadas configurações, como essa daqui própria também, né? Então ele não vai ter acesso a tudo isso, tá? Então eu estou definindo. E aonde que ele vai fazer parte? Ele só vai fazer parte do processamento. Tá vendo como ele vai dar o erro? Por que que deu erro? Porque primeiro você tem que criar o operador, ok? Então, vou criar o operador. Vou dar a data de expiração da senha, né? Vou dar uma data aqui 2050, tá? Lembrando que se atingir essa data aqui, você colocou uma data, sei lá, para daqui a um ano, né? E essa data terminou. E aí o usuário não vai conseguir se logar no sistema, ou seja, ele não vai conseguir entrar no sistema. E aí você define uma senha, que pode ser uma senha alfanumérica, tá? Então eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4, A, B, C, tá? E aí eu confirmo a senha novamente. 1, 2, 3, 4, A, B, C. Se você digitar uma senha diferente, ele não vai deixar você salvar. Então, vou salvar, tá? Depois de salvo, aí você define aonde ele se enquadra a nível de processamento, tá? E aí você clica também na loja que ele vai acessar. Por quê? Porque o back-office ele é multi-estoque e multi-loja. Então eu posso definir, olha, esse cara daqui, ele tem acesso a loja 1 e a loja 3, mas ele não tem acesso à loja 2. E assim sucessivamente, tá? Individualmente, eu poderia fazer e chegar e fazer isso daqui, tá? Definir o acesso individual, tá vendo? E por que que eu não vou definir um acesso individual, né? Justamente para não se sobrepor, né, ao do grupo.
Tá? Então, não vamos mexer nisso daqui. Então, não vou mexer. E aí, pronto, né? Vou fechar aqui, tá? Nessa máquina aqui de treinamento, né? Eu pode ver que não aparece a parte de operações aqui, porque eu não liberei a licença, né? Quando você só tem acesso à parte de operações e financeiros quando sua licença está liberada, ou seja, a licença do cliente. Aqui no caso, eu ainda não botei, não liberei a licença nessa nova máquina de treinamento. Então vamos chegar aqui, olha, eu posso chegar, eu vou sair, tá? Então, tá vendo a licença não liberada? Vou entrar de novo aqui no back office, tá? Licença não está ativa, né? Então eu vou usar lá o fulano, tá? O 234 ABC, ok? Fez o login, tá vendo, olha? Ele não tem acesso a nada. Ele vai ter acesso só na parte de operações que vai aparecer aqui, manusear a tela dele, né? A tela. Vamos falar sobre isso também depois num vídeo próprio, tá? Então você vê que ele não tem acesso a nada no cadastro aqui, ó. Nada, absolutamente nada. Então vai aparecer a aba de aqui de operações e financeiros, que você pode visualizar isso em outros vídeos, né? E aí ele vai ter acesso exclusivamente a fazer o processamento de material. Você vê que também ele não tem acesso. A única coisa que ele pode fazer aqui e a gente aconselha isso, porque não importa que ele altere a senha, né? Se você tem o administrador do sistema, automaticamente você pode chegar lá e entrar e alterar a senha que ele colocou, se ele se esqueceu da senha. Mas o ideal, por razões de segurança, é que não sejam senhas em que todo mundo manuseia. Cada usuário, uma senha. Cada usuário, uma senha. Fulano tem sua senha, Beltrano tem sua senha, Cicrano tem sua senha. Ok? Tá? Então, com isso, o que que nós vimos? Vamos voltar para cá, né? Eu vou sair de novo, tá? Vou usar aqui o meu usuário e senha, ok? E aí vemos, tá? Que temos todas as permissões, ok? Então, espero que tenham gostado desse vídeo, desse novo formato que nós estaremos implementando já em nos próximos vídeos. Não se esqueçam de dar o seu like. Se você não é inscrito no canal, o convidamos a se inscrever no canal. Convidamos também você a procurar uma revenda perto de você, se se interessar pelo sistema Colibri, e com certeza, né, acesse, né, seja nosso parceiro, né, você dono de restaurante, dono de bar, dono de casa noturna, de balada, dos mais diversos segmentos em que se envolve gastronomia, né? Venha fazer parte dessa parceria com o sistema Colibri. Até o nosso próximo vídeo.